Você sente que está tentando ser tudo ao mesmo tempo? Ser gestor, financeiro, vendedor, operador, e ainda assim, ao final do dia, ninguém entende de verdade o peso que você está carregando? Empreender era um sonho, mas com pouco tempo isso se tornou um fardo para você? Isso não é porque você é fraco, não é porque você não sabe gerenciar, mas é na verdade porque você está tentando resolver tudo com sua força bruta. As pessoas até admiram a sua coragem, mas na verdade elas não conseguem compreender com profundidade aquilo que você está passando. E você ora, busca por conselhos, busca por entendimento, mas ainda assim aquele sentimento de solidão, que você não é compreendido e parece que você está lutando sozinho. Isso realmente não é a essência do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele precisa te trazer o lucro que a empresa ela se propõe a ter, mas ela também precisa te trazer paz. Você precisa ter um feedback, você precisa alcançar um propósito e que as pessoas que estão ao seu redor possam compreender isso. Empreender, muitas vezes, é um ato solitário. A cadeira do chefe, muitas vezes, ela se torna muito distante daqueles que estão ao seu lado. Isso quando você não está realmente sozinho na empresa. Mas será que isso não é porque você está sendo autossuficiente demais? Porque você tem um senso de perfeição e acha que ninguém vai fazer tão bem quanto você? Mas será que no fundo, isso é solidão? Ou esconde um pouquinho de orgulho? Ou até medo de se mostrar fraco à medida em que você pede auxílio? Muitos empreendedores ficam na dúvida, porque acham que empreender é se mostrar forte o tempo inteiro. A minha empresa é inabalável, eu sou inabalável. Será que você se acostumou a trabalhar sozinho e não pedir ajuda? Muitas vezes, o orgulho é ele sim, é ele que nos deixa isolados. Quando, na verdade, ser forte não é fazer tudo sozinho, mas ser forte é você entender um momento em que você precisa de ajuda, um momento em que você precisa trazer questões para um grupo, para uma equipe que possa sim te levar mais longe, que possa caminhar com você até mais longe. Quando nós montamos uma empresa, e normalmente nós começamos ela sozinho, para quem tem poucos recursos, você consegue estruturar a tua empresa, consegue avançar, consegue estruturar ela basicamente, mas isso tem um limite. Você caminha, organiza e aí você começa a perceber que você não está saindo daquele lugar, você não consegue passar daquele limite. Aquilo que te trouxe até este momento não é a mesma coisa que vai te levar além disso. E ser forte é compreender esse momento, é compreender o quanto você se esforçou, mas o quanto você precisa de novas estratégias para que você vá mais distante. Agora, tomar uma atitude de mudar requer coragem. Você precisa realmente ter coragem para mudar uma situação que te trouxe até aqui, crendo que ela vai te levar muito mais além, ainda que você tenha que reestruturar, tenha que reorganizar. Quantas decisões você tomou nos últimos tempos e você tomou ela sozinho? Você acreditou na sua intuição, você acreditou naquilo que é de costume, naquilo que te trouxe até aqui, mas você realmente não tem certeza o quanto isso vai impactar no teu futuro. E alguns até se apegam na fé. Eles oram, eles buscam uma orientação. É claro que o Senhor, Ele é aquele que fala conosco, Ele nos ensina. Mas Deus também colocou muitas pessoas e muitas ferramentas para que nós possamos ter ali o suporte para que nas coisas naturais nós possamos avançar com mais eficiência. Muitos empreendedores,
eles alegam que não tem sócio. Eu sou dono do meu próprio negócio, sozinho, eu não tenho sócio. Mas será que isso ele é suficiente para que você tome as suas decisões isoladamente, sem ter um conselho, sem ter uma estrutura, sem ter alguém de fora com um olhar fora do problema para te colocar uma palavra? Tem um provérbio na Bíblia que diz que é na multidão dos conselheiros que nós conseguimos a melhor solução. Então vejam que há sempre um olhar de fora mais técnico que ele pode te ajudar. E quando você se prende e você fica sozinho, se fecha numa caixa, você fica com dificuldade de enxergar muitas vezes. E isso é que pode estar atrapalhando o crescimento da sua empresa. E nessa jornada, quando você olha e você resolve o problema de caixa, você resolve o problema de operação, você resolve o problema de venda e você vai resolvendo tudo sozinho. E aquilo, quando você vai para casa, quando você vai cuidar da família, você fica com aquilo na sua mente. E aí são noites de sono, mal dormidas, são dias e dias que você passa com questões que você não tem com quem conversar. E aí você quer conversar com pessoas, com amigos, com parentes, com seu cônjuge. Mas, na verdade, muitas das vezes, eles não conseguem captar a essência do seu negócio, porque eles não estão vivendo o problema que você está vivendo. O olhar deles não é um olhar de quem está acostumado a trabalhar com essas operações. E aí fica muito difícil. Quando você consegue um parceiro, um outro empreendedor que está acostumado a trabalhar com questões similares à sua, fica muito mais fácil. Você tem ali um grupo que você se aconselha, que você conversa, que você debate aquele assunto e aí surgem ideias novas, surgem soluções novas e tudo isso começa a ser muito interessante. Mas à medida que você trabalha isoladamente, você não consegue ter a clareza, você não consegue ter a certeza daquilo que está acontecendo. Até mesmo, você olha, quando Deus criou o mundo e que Ele estabeleceu céus e terra, uma das primeiras coisas que Ele falou é: haja luz. Se você não colocar luz sobre um problema, fica difícil de caminhar à noite. Fica difícil de caminhar sem você ter a clareza daquilo que está acontecendo. Trabalhar somente com a sua intuição, trabalhar somente com aquilo que é a sua capacidade, pode ser a chave que está travando, a chave que não é virada e está travando o crescimento da sua empresa, quando você sai desse momento e vai para um outro patamar. E para quem tem um negócio, sabe que tempo, ele é dinheiro. Porque você monta um negócio e ele tem que alcançar um giro, ele tem que alcançar uma venda, uma entrega, uma realização, porque aí o lucro ele vai aparecer. Muitos dos negócios, eles têm que alcançar um limite mínimo para que ele seja sustentável, um ponto de equilíbrio. Então, quando você passa dia após dia quebrando a cabeça, tentando resolver problemas, sem a clareza do que você tem que realizar, você fica girando e o tempo vai passando e as coisas não acontecem na sua empresa. E aí o lucro, que era para ter ao final do mês, ele acaba não acontecendo, porque você gastou muito tempo resolvendo problemas, você passou muito tempo na tentativa e erro, e essa é a grande questão. O que você precisa fazer? O que eu tenho que tomar de decisão para que eu possa mudar esse jogo? Uma palavra. Às vezes uma palavra, um conselho que vem para você e diz assim: poxa, mas por que você não faz isso? Por que você não vai por este caminho? E muitas vezes você só não está vendo. Você cria uma visão de túnel que é mais normal do que você possa imaginar. Acontecem com muitos e muitos empreendedores. Acontece comigo. Quando você está dentro de um problema e você foca no problema, você não consegue enxergar as coisas que estão do seu lado. Existe uma experiência que
é muito comum e muito conhecida na internet, que é o gorila que passa no meio de uma peça de teatro. As pessoas estão ali com o objetivo de avaliar aquela peça de teatro, de avaliar cada personagem que está ali, e um gorila, uma pessoa vestida de gorila, passa no meio da peça, cruza todo o palco, sai do outro lado e, acredite se quiser, muitos não conseguem enxergar. Você viu o gorila que passou? Que gorila? Ele viu a peça, ele analisou a peça. Por quê? Porque ele estava focado. Isso chama-se visão de túnel e você não consegue ver. E alguém que está de fora, que não tem o mesmo aspecto de você, mas que conhece o funcionamento empresarial, com uma palavra, pode despertar você para um caminho diferente que pode mudar todo o sentido. Um detalhe, não são grandes coisas muitas vezes. Às vezes um detalhe que muda, uma decisão que é tomada e você segue um caminho com muito mais fluidez, com muito mais facilidade. E se você percebe que você precisa ser um herói dentro do seu negócio a cada instante, porque a cada instante aparece uma demanda que só você pode resolver, que só você tem a solução para aquele problema, é sinal que talvez você não tenha se dado conta ainda que o dono de um negócio, o gestor, não é aquele que resolve todos os problemas. A sua empresa, ela é feita para resolver problemas, mas não é você que tem que ser o centro da solução de todos os problemas. Você precisa sim ser o centro da solução dos grandes problemas e mais, você precisa ser o centro estrategista do seu negócio. Quando você se torna o estrategista do seu negócio, você é aquele que, no silêncio, você constrói alicerces fortes. Você constrói estruturas que funcionam apesar de você. Você não precisa ser aquele herói, porque senão você está criando uma prisão para você mesmo. Você não pode se afastar nem um segundo do seu negócio, senão ele desmorona. É isso que você sente? É essa sensação que você tem? Então perceba que isso é muito bonito para ser contado. Olha, eu sou o centro da minha empresa. Sem a minha presença, nada funciona. Isso é muito bonito, mas a gente não suporta isso. Nós temos um propósito a cumprir, nós temos uma família, nós temos que ajudar pessoas, nós temos que crescer, nós temos que ter equipe. E quando nada disso ocorre, você criou um emprego. Você criou um emprego para você mesmo, onde você é o patrão. Então vejam que quando você olha as suas finanças e você vê que está tudo desorganizado, isso não é incompetência. Mas isso, na verdade, é a falta de gestão, porque você não tem tempo, porque você está tentando ser tudo em todo tempo, e aí fica difícil de caminhar. Essa sensação de descontrole é porque você está fazendo as coisas no improviso, e isso é exatamente por falta de tempo para você organizar todo o seu negócio. E aí, veja, é muito louvável você tentar resolver tudo na força do seu braço. É muito bonito. E muitas vezes você está se sentindo cansado. Mas esse não é um cansaço somente físico. Porque o cansaço físico, você deita na cama, dorme ali várias horas. Você pode passar um domingo, um dia que você não trabalhe, inteiro dormindo e o seu corpo físico ele descansa. Mas o pior é o cansaço mental. É aquele que não te abandona, é aquele que no silêncio da noite ele está lá te acompanhando, é na hora de dormir, que ninguém vê. E a solução para isso tudo não é um passe de mágica, não é vender algo maravilhoso, mas é método, é a forma prática pré-estabelecida de você organizar com os suportes necessários que vão se acumulando a cada dia dentro do crescimento da sua empresa, para aí sim você alcançar o sucesso, o crescimento,
a prosperidade. Eu não estou falando de riqueza, porque prosperidade tem a ver com paz, tem a ver com tranquilidade, tem a ver com alcançar objetivos pré-estabelecidos que te levem a uma tranquilidade familiar, empresarial e até no seu lazer. Quando você não tem um todo, você acaba adoecendo, porque você fica preso às questões exclusivamente do trabalho e aí você não consegue. Então você precisa de ética, você precisa de prática, com fé em que você alcance realmente os resultados, mas sejam resultados dignos de uma gestão eficiente que te leve realmente a um crescimento que hoje você não está conseguindo levar. E como nós falamos, a Bíblia ela nos traz que os planos que fracassam são aqueles planos que não têm a multidão de conselheiros para te dar um suporte. E é isso que nós queremos trazer para você. Nós queremos trazer uma palavra para que você entenda que não é normal você estar sobrecarregado, você estar sendo atropelado por problemas e não ter uma estrutura eficiente que funcione. E nós queremos trazer aqui alguma coisa para que você possa parar e pensar se o que você está vivendo é aquilo que você sonhou na inicial. Você sonhou em empreender, você achou que era algo palpável, que era algo bom, que ia trazer uma nova condição para você e para a sua família, e hoje se tornou um caos. Isso está certo? Pare para pensar. O que você está precisando fazer agora para mudar todo o estado que está acontecendo com a sua empresa? O que nós mais vemos é empresários como você, que acham que a solução para todas as coisas é vender mais. Eu não estou tendo lucro, é porque eu preciso vender mais. Eu não consigo pagar meus funcionários, é porque eu preciso vender mais. E ele entra nessa caixinha de vender mais sem organizar, mas no final ele não sabe para onde o dinheiro está indo. Em compensação, nós temos empresários que hoje conseguem com tranquilidade ter uma previsão orçamentária, ter um dinheiro previsível, porque venda é recorrência, venda também é você saber o que você vai faturar no próximo mês. E você pode dizer assim, como é que eu vou saber o que eu vou vender? Venda é incerto. Na verdade, esse é um grande equívoco que o empresário traz em mente, porque a venda ela é técnica. Ela não é algo que acontece de qualquer jeito. Quando você começa a estudar e ver que você tem uma margem de conversão, para cada 10 abordagens eu consigo vender 3. Se eu só abordar 5, eu vou vender ali 1,5 que seria, né? Se desse para dividir uma venda. Se eu não abordo 10, eu não tenho 3 vendas, porque eu consegui identificar a minha taxa de conversão. Então eu preciso criar 10 leads para que eu tenha aquelas 3 vendas esperadas. Então vejam que isso é método, isso é técnica. A mudança de uma empresa caótica, onde você é atropelado a cada instante para resolver um problema, de uma empresa leve, que consegue trabalhar em paz, com previsibilidade, está exatamente em uma decisão. A decisão de organizar a sua empresa, de preparar a sua empresa para que ela tenha uma estrutura. E isso não nasce de um passo de mágica, isso não nasce de uma hora para outra, mas isso nasce de escolhas conscientes. Passa por decisões acertadas de organizar a empresa para que você não tenha que improvisar a cada instante, mas que você tenha processos claros que te permitam conduzir a empresa. E por onde tudo isso começa? Começa exatamente no momento em que você, com os olhos de dono, você começa a enxergar os problemas, começa a criar os processos, a estrutura básica para você cumprir inicialmente e depois para o teu funcionário cumprir, para que pessoas possam metodicamente realizar processos. Porque aí você vai entender que lucro não é o que sobra. Lucro
ele é algo que se conquista, é algo estabelecido estrategicamente. Eu quero ter X% de margem de lucro e eu quero ter X vendas. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender o que eu preciso para realizar aquela quantidade de vendas com aquela margem de lucro. E eu vou intencionalmente buscar isso através de processos claros e eficientes, bem estabelecidos. Então, eu não fico esperando o que vai sobrar no final do mês. Vamos ver o que vai sobrar, qual é o lucro que eu vou ter. Essa não é uma empresa estratégica, essa é uma empresa que vai sendo levada e acontece a cada mês. É claro que você tem um mês melhor, você tem um mês pior, mas ainda assim você tem a previsibilidade, porque se você tem um negócio que ele é sazonal, que ele atende demandas, que ele atende, por exemplo, datas festivas, você já sabe que naqueles meses você tem que se preparar porque você vai vender mais. Em outros meses você também tem que se preparar, porque você vendendo menos, você precisa ter um caixa para que o seu fluxo de caixa não sofra com aquela demanda que você já sabe que vai ser menor. Então, essa é que é a história. Você precisa ser um empresário que tenha lucidez, que tenha clareza e que não tenha as coisas no escuro. E é isso que nós queremos trazer para você. Nós queremos trazer clareza sobre o que está acontecendo na sua empresa. Um dos processos que você precisa ter estabelecido de forma muito eficiente, de forma muito simples, que não tome muito teu tempo, mas que de maneira nenhuma passe algo sem que você tenha anotado, são todas as despesas do seu negócio. Muitos dos empresários, eles não conhecem as suas despesas. Eles não sabem como gastaram, quanto gastaram. Às vezes tem contas da pessoa física, ou seja, contas da sua casa, do seu dia a dia, misturadas com as contas do seu negócio. E você nem sabe quanto você gastou e quanto a empresa gastou. E aí, como é que você só vai saber qual é o lucro da empresa? Quanto você vai saber quanto foi o teu prolabore? Ou seja, quanto você precisou para viver? Quando você não tem essas anotações, você não consegue gerenciar. Então, se tem uma dica muito prática que eu poderia te dar agora não deixe passar nenhuma conta de saída sem que você anote. Porque normalmente as vendas você anota. Às vezes até isso se passa. Mas com as notas fiscais nós podemos ainda controlar as vendas. Mas as despesas, a grande maioria das vezes, o pequeno empresário, aquele que está começando caótico, ali no caos, ele não consegue. E como você vai ter o seu lucro aumentado? Quanto você ganha hoje? Eu quero aumentar o meu lucro. Tá bom. Quanto é que você lucra hoje? Não sei. Como é que eu aumento um lucro ou como é que eu aumento alguma coisa que eu não sei o que é? Não tem como. Eu preciso passar ou sair de um ponto de partida, eu preciso entender quanto eu preciso vender para atingir o meu ponto de equilíbrio, que margem, e aí sim eu vou dizer para você, nós conseguimos aumentar o seu lucro. E isso em pouquíssimo tempo, com medidas técnicas e eficientes. O empresário ele pode sim aumentar o seu lucro. Basta para isso que ele tenha controle do seu negócio. E é isso que aqui no nosso canal nós fazemos com você. Nós damos dicas práticas para que você possa sim aumentar o lucro da sua empresa e ver o seu negócio crescer de verdade e de forma sustentável. Uma caminhada começa com um passo de cada vez. Você não precisa mudar tudo de uma só vez, mas você precisa fazer alguma coisa para que o lucro da sua empresa comece a crescer. Não por ganância, mas para que a sua empresa alcance aquilo que você tem planejado, para que possa realizar os seus sonhos. E o lucro é o grande combustível que faz a sua empresa crescer. E para isso, você precisa ter paz, você precisa ter alegria, você precisa ter propósito, porque é isso que vai te dar forças para você continuar caminhando. Agora, sozinho, no meio do caos, aí fica difícil. Agora, a decisão sempre será sua. Você é a pessoa que, quando deita no seu travesseiro, você é aquela que pensa
e que vive e que fica ali meditando em tudo aquilo que você está vivendo. Você precisa tomar uma decisão, e a decisão, ela se passa por um passo de cada vez. E lembre-se, caminhar sozinho é uma decisão, mas pedir ajuda não é, eu quero te lembrar isso, não é fraqueza, mas muitas vezes é sabedoria, entendimento de que aquilo que te trouxe até aqui não é aquilo que vai te levar mais longe. Isso não é vergonha, ter cansaço. Nós nos cansamos, nós somos humanos, nós temos necessidades físicas, nós precisamos comer, nós precisamos beber água, nós precisamos dormir, porque ter um dia de trabalho sem uma boa noite de sono, uma noite de sono de qualidade, fica muito difícil. Você pode até dizer, mas eu faço isso há muito tempo. Mas pode perguntar para qualquer especialista. A sua produção, ela só vai caindo, ela só vai diminuindo. E isso é o cansaço. Então, a decisão é sua. Você pode escolher continuar caminhando sozinho, na tentativa e erro, ou você pode buscar uma ajuda. Seja num canal, como você está buscando aqui, seja através de uma assessoria, seja através de uma sociedade, seja através da contratação de alguém. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Então você precisa primeiro se organizar, criar os processos, ao menos aqueles básicos que estão impactando muito o seu tempo. É isso que aqui no H2AP nós tentamos fazer. A cada empresário, a cada cliente, a cada pessoa que nós assessoramos, nós trazemos dicas, práticas e métodos que possam criar uma situação de sinergia para que o crescimento ele seja algo natural, simples e sustentável. Porque não adianta você faturar muito um mês e no mês seguinte você não faturar nada. Você precisa crescer. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, não deixe de curtir esse vídeo para que o canal possa ser bem visto, porque o que nós mais vemos são empresários que precisam de conselhos práticos e nós queremos ofertar este conteúdo para mais gente. Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar ou salvar esta matéria para que você possa reassistir quantas vezes você quiser e acione o sino para que a cada vídeo novo você possa ser notificado e assim você possa nos acompanhar. Sempre teremos dicas práticas aqui no canal, porque o nosso objetivo é ver o seu sonho realizado, é ver a sua empresa em um crescimento sustentado e que o lucro da sua empresa ele possa aumentar de forma consciente a realizar o seu sonho e cumprir o propósito que você tem estabelecido. Ok? Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos no próximo vídeo.